Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos finalizando a sessão que pode muito bem ser intitulada de Instrução sobre os Dois Caminhos. Hoje nós vamos meditar o penúltimo versículo desta sessão, qual seja Provérbios capítulo 4, versículo 26. Esta sessão compreende o capítulo 4, os versículos do 10º ao 27 desta mesma obra. Assim diz este versículo: Nivela a trilha dos teus pés, e todos os teus caminhos serão seguros. Este versículo é um conselho amoroso à responsabilidade interior, à vigilância, para onde nós estamos conduzindo a nossa vida. O dom mais precioso que Deus nos deu. De que forma que nós estamos conduzindo a nossa vida. É interessante nós notarmos que Deus está nos chamando a um comprometimento com a nossa vida, com a nossa salvação. Qual é o caminho que você está percorrendo? Esta é a pergunta de Deus. Para onde você quer chegar, filho? O que você está fazendo da sua vida? Está caminhando para onde? Ou não está nem ao menos caminhando? Ou não sabe nem para onde está indo? Para qual rumo? Para qual porto? Você está indo para onde? Essa é a grande pergunta que você precisa fazer, a pergunta da sua vida. Que, inclusive, é literalmente a pergunta que diz respeito à sua vida. Para onde você está caminhando? Você escolheu caminhar para onde? Deus propõe uma meta para você. Alcançá-lo. Alcançar Deus. Fazer dele a meta da sua vida. Encontrá-lo, glorificá-lo, viver a alegria da comunhão com ele, tender os seus desejos para a realização nele, ser um verdadeiro servo dele. Para onde você está caminhando? Muitas pessoas, durante o percurso da vida e nestes tempos que nós estamos vivendo, nós encontramos muitas pessoas angustiadas, sem direcionamento. Talvez até você que esteja me assistindo neste momento se identifique com essas pessoas. Pessoas angustiadas, sem direcionamento, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. E essa angústia, e essa falta de alegria de viver, de motivação para viver, essa ausência de desejo de caminhar para um rumo, é o que faz exatamente com que a sua vida continue sem sentido, continue sem grandes transformações. É o que faz com que você esteja desanimado de tudo, de todos. Você foi criado por Deus. Fica bem atento a essas palavras. Presta bem atenção. Você foi criado por Deus para algo grandioso.
para ir em direção a Ele, para se completar nele, para se realizar nele. Então você precisa sim buscar uma meta grandiosa, que é exatamente Ele, o Senhor. Você precisa sim ter um projeto de vida. Eu não estou falando de coisas mirabolantes, de coisas grandiosas. Eu estou falando de ter um grande ideal. Um grande ideal. Um grande ideal não pode ser confundido com fazer coisas mirabolantes, com fazer com fazer coisas grandiosas. Um grande ideal, e aqui o único ideal que nós apresentamos, que é a configuração da vida a Cristo, para encontrá-lo, amá-lo, servi-lo com o coração e viver a eternidade com Ele, esse grande ideal, no final das contas, não exige de você coisas grandiosas. Na verdade, é um ideal que você alcança dia após dia, fazendo uma caminhada de um caminho simples, humilde, realizando pequenas obras, realizando pequenas coisas, sempre guiado pela fé. Eu falava que nós precisamos traçar um projeto de vida que diga respeito a Deus. Muitas pessoas não têm um plano, não têm, ou melhor dizendo, não possuem um projeto para a sua vida. Eu volto à pergunta: para onde você está caminhando? O filósofo Kierkegaard dizia que o mais importante não é onde você está, mas a direção para onde está indo. Eu não sei exatamente em que ponto da sua vida você está. Onde estás? A pergunta que Deus fez a Adão após a queda, né? Adão, onde estás? Pergunta que Deus fez. Em que ponto você se encontra? Você se encontra empenhado em um projeto grandioso? Você não se encontra empenhado. Você está desnorteado, está desorientado. Não, você está muito bem. Em que ponto da caminhada você se encontra? Você evoluiu, percebeu melhoras? Não, você nem buscou ainda melhoras. Em que ponto você se encontra? Quem você é? Quem você quer ser? E o melhor, a pergunta mais importante de todas. Você já perguntou para Deus qual o sonho dele para você e quem Deus quer que você se torne? Essa é a pergunta, a grande pergunta. Eu estou correspondendo ao sonho de Deus, ao plano de Deus para mim? Quem eu sou diante de Deus? Quem Deus quer que eu seja? Para isso, nós precisamos traçar um projeto de vida. Nós já nos encontramos na metade do ano, no meio do ano. Mas você pode traçar um projeto que diga respeito à sua vida daqui até o final do ano. O que você pretende alcançar na sua caminhada daqui até o final do ano? Trace esse projeto. Trace esse projeto levando em consideração. Escolha diante de Deus, em oração, um lema para a sua caminhada. Por exemplo, pode ser uma frase de um santo ou a frase de um livro de espiritualidade. Pode ser uma frase bíblica. O que é que Deus quer, que Deus espera de você? Já se perguntou isso? Já percebeu quais são suas maiores falhas? Quais são as virtudes que você precisa buscar com mais urgência? É óbvio que nós precisamos buscar nos tornar virtuosos, e uma vez que nós precisamos buscar nos tornar virtuosos, precisamos nos exercitar. É óbvio que em todas as virtudes, mas existem aquelas que nós precisamos buscar com mais urgência. Você já percebeu qual é a virtude que você precisa buscar com mais urgência? Por exemplo, se você se dá conta, se você em oração percebe, meu Deus,
eu preciso me tornar uma pessoa humilde. Você pode, por exemplo, escolher como lema aquela frase de Jesus que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11. Se não me falha a memória, os versículos 28 a 30 se encontram em um desses três versículos, do 28, 29 e 30. Manso e humilde de coração. Você pode escolher isso como lema, apenas colocando como exemplo. Manso e humilde de coração. Quais meios que eu irei utilizar para poder alcançar a humildade? Pedir a Deus que a cada dia Deus dê a oportunidade para você exercitar a humildade. Um exemplo estou colocando. Quais os meios que você vai utilizar? A oração, a renúncia diária, a mortificação. Quais meios que você vai utilizar? A leitura orante da palavra de Deus, a busca sacramental, observar aquilo que proporciona, fazer uma autoanálise, uma observação, e você não pode fugir disso. Esse é um meio necessário, fazer uma autoanálise. Meu Deus, em quais ocasiões que me foge a humildade? Em quais ocasiões eu não sou humilde? O que me faz dentro de mim não ser humilde? Qual é a raiz da minha ausência de humildade? Da minha soberba, por exemplo? Da minha arrogância? Do meu auto-engano? Porque o auto-engano também é contrário à humildade. Porque a humildade me mostra a verdade. Então, para onde você está caminhando? Você pode traçar. Virtude a ser alcançada. Humildade. Eu estou dando o exemplo da humildade, eu não estou dizendo que necessariamente essa é a virtude que você está precisando com mais urgência. Talvez seja outra virtude a ser alcançada, humildade. Qual o lema? Qual a frase que eu vou escolher? Qual a frase que Deus vai me indicar? Melhor do que qual a frase que eu vou escolher? A frase que Deus vai me indicar. Você vai perceber, seja através de uma moção especial do Espírito Santo, seja através do próprio uso da razão, porque o Espírito Santo também nos mostra as coisas de forma natural, através da razão. É uma frase bíblica, é uma frase de um santo, é uma frase de um livro de espiritualidade, ou talvez até uma frase de um bom livro secular, ou uma frase que eu ouvi de alguém. Vai ser esse o meu lema? Um pensamento de alguém, um pensamento que me ajuda a ir até Deus. Esse é o lema. Qual a virtude a ser alcançada? Quais os meios que eu irei utilizar para poder alcançar? Quais exercícios espirituais que eu irei praticar para poder alcançar? De que modo que eu irei exercitar essa virtude diante das pessoas? Coloca tudo isso em um projeto. Faz um projeto de 6 meses, o restante de meses que falta para findar o ano, em relação a 2026 e os demais anos. Coloca nas mãos de Deus, Deus vai mostrar. Retorna sempre nesse projeto, vai se perguntando em que eu evoluí, em que eu progredi, em que eu regredi, onde eu estacionei. Vai se observando. Uma semana depois de caminhada, um mês depois de caminhada, enfim. Vai tomando nota, vai fazendo um diário. Cria um diário espiritual, onde Deus vai falando com você, vai mostrando o direcionamento. É isso. Aplaina o teu caminho, nivela o teu caminho para poder chegar até o Senhor, chegar até Deus. Que o Senhor ajude você nessa empreitada santa, para que você possa corresponder de fato à vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.